Salve Jesus. Salve Maria Santíssima. Disse o Cristo: buscai-se a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade para os homens pode estar associada apenas ao seu saber. A verdade para um é aquilo que ele entende como verdade. A verdade para outro é aquilo que ele sente como verdade. Cristo, quando veio à Terra, veio ensinar que a verdade está em Deus, é Deus, e quando não entendemos essa verdade, erramos, enganamos-nos, traímos muitas vezes a nós mesmos. Verdade é entendimento das leis espirituais. E quando se detém esse entendimento, tu compreende exatamente para onde você vai. Tu compreende de onde você veio. Tu compreende o que está ocorrendo à tua volta e o que está ocorrendo dentro de ti. Quando estamos encarnados, habitando assim uma experiência carnal, o espírito tem dificuldade de entender aquilo que é captado apenas pelos sentidos mais sutis. Entender, por exemplo, toda a energia da natureza, a força da lua, das estrelas, do sol. Entender exatamente a energia que se recebe quando se externa amor, quando se externa um sentimento bom, quando se externa uma vontade. O espírito, quando encarnado, muitas vezes torna-se opaco à luz que vem do mais alto, tal qual uma vidraça que muitas vezes não consegue deixar transparecer a luz do sol, pois está ainda opaca diante daquilo que carrega em si mesma. Conforme o espírito vai vencendo a própria carne, a sua mente se torna mais lúcida, mais consciente, o seu espírito mais senhor do seu destino. Aquilo que hoje nos afeta, que nos deixa ansiosos, que nos confunde, que nos perturba, acaba sendo vencido gradativamente pelo esforço que o Espírito faz pela própria mudança, pela própria regeneração. O que é um problema diante de tanto conhecimento que Deus quer nos dar? O que é a falta de algo diante de tanta riqueza que Deus quer nos dar? O que é a solidão diante de tantos irmãos que estão ao nosso caminho e que muitas vezes, pela inquietação do nosso espírito, não conseguimos perceber? Conforme vamos ampliando a nossa sabedoria, o nosso espírito compreende e consegue lidar com todos os desafios que está enfrentando. Ele começa a usar do seu pensamento como uma capacidade magnetizadora de atrair tudo aquilo que ele quer. Dinheiro, pessoas, poder, beleza, equilíbrio, cura, sorte. O que são senão expressões do espírito de acordo com seu estado natural e de acordo com aquilo que ele consegue usar para o seu bem ou para o bem daqueles que estão à sua volta. O espírito, quando começa a desenvolver essas aptidões, ele tende sempre a exagerar alguma coisa. Ou ele quer demais, ou ele quer de menos. Ele levará um tempo, como uma balança,
a encontrar o seu equilíbrio, para saber exatamente a manter somente aquilo que lhe serve, para ajudar a manter bom senso em tudo aquilo que ele faz, para que a sua mão não seja pesada demais, nem leve demais, quando estiver cuidando daqueles que Deus lhe confiou, para que a sua palavra não seja dura demais, nem leve demais, para ajudar a corrigir aqueles que estão no seu caminho. Encontrar o equilíbrio, a que o Espírito vem experimentando dia após dia. É o entendimento espiritual que vai lhe dar isso. É novamente evolver a sua essência, ao seu princípio, aquilo a qual ele foi formado em imagem e semelhança, para ele entender que a vontade de Deus é o equilíbrio de tudo o que há no universo. Muitos vivem na Terra tentando trazer muita coisa para perto deles. Homens trazem fortunas, outros trazem bens, outros trazem conhecimento, outros trazem pessoas. Mas onde está a verdadeira riqueza? Quando o espírito então deixa o seu corpo carnal e volta para a esfera maior. O que ele leva com ele? Quantos que ele começa a lembrar? Quantos ele começa a trazer em sua mente? E recorda que poderia ter feito diferente com esse, que deveria ter feito diferente com essa, que deveria ter mudado um pouco mais, mas porque achava que estava tão certo, acabou enganando a si mesmo. O espírito passa um período no plano espiritual de refazimento, em câmaras de refazimento, em hospitais, em áreas de controle, em áreas de sustentação. E nesses locais, a mente do espírito fica muito ativa. Acende dentro dele novamente uma lembrança. E a mente começa a entender todos os passos que ele deu na terra. Alguns, quando estão perto de desencarnar, começam a principiar essas visões. São recordações que vêm na sua mente dos pontos mais importantes e daqueles que passaram distraidamente aos seus olhos, mas que são novamente lembrados, porque têm uma relação com alguém que passou em seu caminho. Assim que eles estão deste lado, e a mente começa a se lembrar, começa então a ver uma imagem daquela pessoa que foi a mais importante, aquela que a tua missão espiritual estava mais ligada a ela. Um pai, uma mãe, um filho, um irmão, ou outro que tem um compromisso com este muito forte. Pelos laços espirituais do compromisso, o espírito começa a sentir dentro de si mesmo qual era a sua missão. Alguns começam a recordar que a missão era ajudar o outro a não falhar. Outros começam a lembrar que a sua missão era perdoar. Outros começam a lembrar que a sua missão era ajudá-la nos momentos mais difíceis. E cada um vai então recordando passo a passo aquilo que fez. Como numa balança, tu vai vendo o peso e a medida dos teus atos, das tuas ações, das tuas palavras, do teu jeito e de tudo aquilo que você conseguiu ou não praticar. Começará o espírito então a avaliar se realmente o seu trabalho foi realizado. E como alguns ainda sentem que deixaram de fazer alguma coisa, começará uma cobrança muito grande na correção dos seus próprios atos
o que então lhe principiará uma nova reencarnação. Aqueles que já sentem que doaram-se demais, que ofertaram da sua alma em toda a sua grandiosidade, que disseram que poderiam e assim desenvolveram, com muito esforço, com muito sacrifício e até com muita dor. Esses, por mais que queiram ainda terem feito além do que podiam, são novamente agraciados pelo amor de Nossa Mãe Santíssima para compreender que a extensão do que fizeram foi o suficiente que naquele momento a sua alma podia fazer. Esses logo se tranquilizam, começam novamente a receber de outros amigos espirituais o alento, a ajuda, a palavra, e em pouco tempo já conseguem se recuperar. Aqueles que mesmo não têm o entendimento, começam a perceber que tinha algo a fazer, mas devido à influência que tinha do próprio mundo em que habitavam, ou de outros espíritos tão diferentes que caminhavam o seu caminho, e eles não conseguiram se harmonizar, esses então passam por períodos de perturbação mental, onde levarão pelo menos alguns anos, até a sua mente começar a recobrar novamente a condição para voltar a um período mais à frente, a equilibrar-se, para poder entender a sua própria reencarnação. Aqueles que têm mais dificuldades, pois deixaram-se desviar pelo caminho, agindo instintivamente para o mal, esses causam então prejuízos de forma muito mais incisiva em seus corpos espirituais, danificando tecidos, danificando pensamentos, danificando constituições fluídicas, que assim necessitarão de reencarnações compulsórias, onde habitarão corpos com mais debilidade, resultantes das suas formas, pensamentos destruídas pelas ações impensadas do seu passado. Percebam que toda a ação gera uma causa. E muitos agem, infelizmente, sem saber a causa ruim da ação presente que está tomando. Aqueles que buscam se entorpecer, aqueles que buscam se prejudicar, usando de elementos químicos nocivos ao seu próprio corpo, aqueles que alimentam dentro de si sentimentos ruins, pensamentos ruins, vontades ruins, vão intoxicando o seu perispírito. E quando voltarem novamente ou regressarem à pátria maior, trarão em seus corpos materiais e espirituais toda a debilidade e dificuldade daquilo que não conseguiram sustentar na terra. O espírito precisa muitas vezes de um processo de purificação. Enquanto está na terra, é usado dos elementos da terra, da natureza, dos banhos, das velas, dos chamados rituais ou cerimônias, dos processos de oração, de rezas, para poder fazer com que as suas mentes alcancem então o equilíbrio e o discernimento daquilo que precisavam fazer. É um processo contínuo que o espírito precisa, até alcançar total vontade sobre a sua própria força, sobre o seu próprio corpo, sobre o seu próprio pensamento. Tudo que é demonstrado, ensinado, e tudo que é ensinado a praticar, é para que o espírito consiga voltar novamente em uma condição melhor, para aos poucos adentrar novos níveis de entendimento e assim fazer com que a mensagem amorosa de Nosso Senhor consiga alcançar um eco ainda maior em seu coração. Tudo o que tu pode fazer por ti, faça hoje.
Tudo que tu pode melhorar em ti, melhore hoje. Tudo que tu pode harmonizar em você, faça hoje. Não espere voltar ao nosso lado para olhar o que tu fez ou o que tu não fez e se cobrar. A purificação do Espírito, seja enquanto habita o seu corpo ou quanto habita um corpo espiritual, é exigida em todas as suas fases de evolução. Não importa o seu nível de entendimento ou de saber. O que é ensinado hoje a se fazer, o que é mostrado a praticar, são formas do espírito alcançar o seu equilíbrio e assim desenvolver melhor a tua capacidade crística. Aproveite a oportunidade que tu tens. Aproveite o ensinamento que tu recebe. Muitos trabalhos serão feitos para ajudar a cortar energias pesadíssimas que ainda lhe impedem de trazer o que é mais simples para ser feliz. A paz que tu precisa para resolver tudo em teu caminho. Os trabalhos de limpeza, os livros, as plantas, as ervas, tudo preparado minuciosamente, de acordo com o estado que o teu espírito está hoje, não amanhã, não ontem, hoje, na hora que você adentrou essa casa e que deu autorização aos espíritos de te ajudar. Coloque em prática o que tu recebe. Desenvolva em tua alma o teu melhor e alcance tudo aquilo que o teu espírito pode fazer quando a mente está liberta de todos os agrilhões do mundo. Quando o teu espírito está preparado para desenvolver tudo aquilo que Deus veio a lhe ensinar. Que Deus bendiga a todos vosotros. E graças.